Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui para juntos termos alguns minutinhos para meditarmos na palavra do Senhor. Essa palavra que alimenta a nossa alma, alegra o nosso espírito. Essa palavra que realmente preenche o nosso coração e nos dá sempre uma nova esperança, uma nova expectativa para a nossa vida. Nós vamos ter como base hoje a nossa palestra. É Lucas, capítulo 19, começando do versículo 1, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, nós vemos aqui nessa passagem bíblica uma história bem conhecida por aqueles que sempre estão lendo a palavra de Deus, mas que nos traz sempre grandes lições para a nossa vida espiritual. Zaqueu era um homem rico, arrecadador de impostos. Era um homem que tinha um certo destaque no meio do seu povo, mas ele desejava conhecer a Jesus, ter um encontro com Jesus. Lendo essa parte, eu fiquei analisando que o homem pode ter muitas riquezas, como Zaqueu tinha. O homem pode ter uma posição elevada. O homem pode ter muito prestígio aqui no mundo. O homem pode ter realmente muita fama. Mas Deus criou o ser humano para ser seu adorador. Então, quando o homem se desvia do caminho da adoração ao Senhor, enquanto ele não tem um encontro com Jesus, sempre há uma lacuna a preencher no seu coração. Apesar de Zaqueu ter muito dinheiro, ser muito rico, mas ele queria conhecer e encontrar-se com Jesus. Mas o texto fala que Zaqueu era pequeno, era baixinho. Então ele subiu num sicômoro. Sicômoro era uma árvore pequena, assim, de tronco robusto, mais curto, mas suas galhas eram muito grandes. Elas podiam alcançar até 10 metros de comprimento. Então estava ali Zaqueu naquela árvore, ansioso para se encontrar com Jesus de perto. Porque de longe, certamente, Zaqueu tinha ouvido muitas coisas boas a respeito de Jesus. Então, quando Jesus se aproximou, o texto fala que Jesus, olhando para cima, para aquela árvore, disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Nós vamos ver nesse texto uma expressão interessante que nos leva a analisar que para encontrarmos com Jesus, para termos um encontro com Jesus, para termos comunhão com Jesus, nós precisamos descer. Não subir e descer no sicômoro como Zaqueu, mas descer no nosso orgulho, descer na prepotência humana que muitas vezes aloja-se no nosso coração, descer para não estar confiando em coisas materiais, boas obras para encontrar Jesus. Não. A Bíblia fala que a salvação, a comunhão com Jesus não é por obras. A salvação em Jesus é através da sua imensa graça, pelo preço que ele pagou na cruz do Calvário. Então não precisa fazer essa descida, materialmente, nem dando esmolas, nem ajudando, que isso é muito importante na vida do ser humano. Isso é um fruto de um bom coração. Mas é necessário a gente deixar o orgulho de lado e se colocar diante de Jesus, se colocar diante de Deus com humildade, com simplicidade, inclusive e maior do que tudo, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade espiritual e que sem Jesus nada podemos fazer. Acontece que quando nós fazemos isso, nós temos um encontro real
com Jesus Cristo. E nossa vida muda completamente. Como vai mudar, daqui a alguns instantes a gente vai ver a vida de Zaqueu. Então, querido, Zaqueu desceu apressadamente e foi para a sua casa, certamente com o coração transbordante de alegria de estar recebendo Jesus na sua casa. Mas acontece que a gente vê no versículo 8 do texto que lemos, no versículo 7, que a multidão ficou revoltada, indignada, porque Jesus estava na casa de Zaqueu. E muitos murmuraram indignados, revoltados, dizendo: Jesus entrou na casa de um pecador. Então, para aquela multidão, Zaqueu era um homem tão errado. Era um homem que vivia realmente arrecadando impostos. Ele participava do grupo dos publicanos, que publicanos era esse nome dado às pessoas que arrecadavam dinheiro de impostos. E ele era aquele publicano, avarento. Ele participava de um grupo que realmente, muitos deles eram desonestos. Eles extorquiam muito mais dinheiro da população do que era permitido pelos romanos. Então, era uma pessoa realmente de um testemunho muito feio, muito ruim diante da sociedade. Fez-me lembrar, queridos, que como é importante a gente reviver, a gente analisar o nosso cotidiano, a nossa vida, o legado que estamos construindo para deixar aqui na Terra. Muitas vezes a gente esquece disso e na sociedade hoje em que vivemos há uma inversão de valores. Então as pessoas ficam buscando as coisas materiais, não querem saber a que preço estão pagando, mas é uma ansiedade muito grande em ter. Hoje na nossa sociedade é uma inversão de valores, onde as pessoas dão mais valor às coisas do que às pessoas. A gente vê acontecer isso. Então, queridos, é necessário que a gente veja que testemunho a gente está dando, o como a gente está usando nossas palavras, as nossas atitudes, porque o nosso próximo não vê o nosso coração. Só Deus tem poder para ver. Quem vê o nosso coração é Deus, mas as pessoas veem o nosso testemunho e as nossas palavras e atitudes. Então vamos rever nessa questão de como estamos nos conduzindo, como estamos dando exemplo para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para as pessoas que nos rodeiam e para a nossa sociedade. Então, queridos, naquele choque que a multidão teve, que aos olhos dela, Jesus não podia entrar na casa de Zaqueu, houve uma atitude na vida de Zaqueu que realmente todos devem ter. Sabe o que foi que houve? A gente vê aqui no versículo 8, Zaqueu mostrando que arrependimento pela vida que ele levava daquela maneira. Então, houve arrependimento. Zaqueu arrependeu-se de coração. Ele passou a ser discípulo de Jesus a partir daquela hora. E sabe o que foi que Zaqueu disse? A gente leu aí? Jesus, eis a metade dos meus bens que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Essa é uma atitude de arrependimento. Por mais que sua vida esteja errada, por mais que você esteja desagradando a Deus, nós somos falhos, limitados. Por mais que você sinta-se culpado, lembre-se que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, que Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Ele transformou a vida de Zaqueu e pode transformar a vida de todo aquele que busca a Jesus. Você também, que já tem um encontro com Jesus, graças a Deus, você está vivendo uma nova vida com Cristo. Mas se você que está me ouvindo não tem ainda, busque a Jesus. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos dá uma nova vida nele. Ele promete que há uma nova criatura dentro de nós quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Se há arrependimento, Ele perdoa todos os nossos pecados e nos dá a chance de sermos felizes, independente do que temos, mas sermos felizes em Cristo, espiritualmente realizados. E que sejamos pobres ou ricos, tenhamos pouco ou muito, não importa. A alegria é tremenda no nosso coração. A alegria espiritual de ter Jesus, o encontro com Jesus e ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.